Buenas noches a todas y a todos. Espero que estén bien. Hoy damos inicio a la cuarta charla de futsal de este ciclo 2021. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quisiera mandar un saludo al equipo de Universidad de Chile que se presentó en la Conmebol Libertadores de Futsal, que se está jugando recientemente en Uruguay. Es bueno conocer en este momento que tuvieron muchos inconvenientes para su preparación. Tuvieron falta de campeonato interno, no hemos jugado nuestro campeonato hace más de un año, han tenido un corto periodo de entrenamiento por falta de los permisos para entrenar, por falta y por falta de recintos adecuados para entrenar, recintos que al aire libre, ellos tuvieron que entrenar al aire libre en canchas no adecuadas, así que tuvieron muchísimos inconvenientes y en el periodo justo en cuando nuestro país vivía esta segunda ola de pandemia que azotó con mucha fuerza a Chile. Así que ellos pudieron superarlo de la mejor manera. De 4 partidos que jugaron, ganaron 2 y perdieron 2. Y la no clasificación pasó por una diferencia estrecha de goles. Así que un saludo para los jugadores, para el cuerpo técnico y al club. Aprovecho también en este momento hacer llegar un saludo a los amigos del futsal, de la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Conmebol por la organización de esta copa que bajo estas condiciones y estas circunstancias verdaderamente fue un desafío y qué bueno que se pudo llegar a término. Dicho lo anterior, hoy tengo el gusto de presentar al profesor Rodrigo Guimaraes Lima, Perdigão, a quien le damos la más cordial bienvenida y los agradecimientos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo es graduado en Educación Física de la Universidad Federal de Minas Gerais. Realizó un posgrado en futsal y en fútbol en la Universidad de Gama Filho. Tiene un posgrado en gestión de personas en el Instituto Brasilero de Educación. Su experiencia laboral, actualmente es el entrenador del Minas Tennis Club y coordinador responsable de la línea de trabajo de todas las categorías formativas. Hasta el 2017 fue el coordinador de las categorías de base de la selección brasilera de futsal. Actualmente es coordinador de las licencias de futsal de la Academia de la Confederación Brasilera de Fútbol, un importante instituto que tiene la Confederación Brasilera de Estudios. También actualmente se desempeña como director de desarrollo técnico de la Confederación Brasilera de Fútbol, SALA. Desde el 2007 es profesor de la disciplina de futsal de alto rendimiento en los cursos de posgrado de futsal. Tiene entre sus títulos más destacados tiene el heptacampeonato, es heptacampeón en Mineiro, campeón de las selecciones del Brasileirão y bicampeón de la Liga Sudeste. Es un profesor del cual podemos y debemos aprender mucho. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, por darnos su tiempo y por apoyarnos y ayudarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Dejo con usted ahora a Vicente y para que demos inicio a su charla. Bueno, Rodrigo, bienvenido. Gracias. Creo que estamos ante una gran oportunidad de aprender e intercambiar, y como yo digo siempre, los brasileños en este juego tienen mucho para decir. Rodrigo va a hablar en portugués, va a hablar despacio, lento. Creo que no vamos a tener ningún problema para comprenderlo. Es preferible que él hable en su lengua madre, con alguna palabrita que por ahí él conoce del español,
y lentamente y se va a entender perfectamente. Rodrigo, bienvenido. Chile tiene digamos, un intenso plan de desarrollo que se está ejecutando con mucho vigor, y por eso pensamos que en este momento de pandemia es muy importante lo que podamos hacer desde este tipo de charlas para enriquecernos y seguir progresando. Así que bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Primero, yo me voy a decir que me quedo acá muy envergonzado porque yo no hablo español muy bien. Yo no hablo español. Me voy a hablar en portugués, pero me voy a hablar muy despacio para que todos comprendan. Professor Luiz, Jane, Gustavo, Marcelo, Camilo e principalmente professor Vicente, é uma honra. Me sinto honrado de estar aqui presente e principalmente porque aqui represento um país, não só um clube, mas um país que tem uma importante tradição na modalidade. Farei uma breve apresentação e todas as dúvidas, todas as questões, assim que quiserem, podem interromper. Vou compartilhar minha tela. Conseguem ver? Perfecto, sí, se ve muy Perfeito? bien. Ok. Então, falaremos de forma breve e resumida sobre o que eu acredito ser a mais importante ferramenta de ensino para jovens e para o alto rendimento. Sempre se fala muito em tática coletiva, em formas de jogar, em 4-0, 3-1, defesa zonal, mas os pré-requisitos, a base para que consigamos montar uma equipe, ela se dá por tática individual e tática de grupo. Então, um pequeno vídeo de um pequeno vídeo de um jogo do Campeonato Brasileiro entre duas equipes muito tradicionais aqui, Corinthians e São Paulo. Então, um gol como esse, imagina-se que isso foi previamente treinado, que as situações foram pré-determinadas e que a equipe simplesmente executou aquilo que o treinador gostaria. Entretanto, nessa situação, nesse jogo, nesse lance, todas as ações elas foram tomadas e decididas pelos atletas, tendo em vista que o esporte que tanto amamos, ele é completamente imprevisível. Diante disso, os atletas utilizarem ferramentas individuais e ferramentas em duplas ou trios, o que chamo de tática grupal, isso é fundamental para que aconteça. Então, voltando ao vídeo de forma muito rápida, o atleta ouve passe, aproximação, drible, passe com o lado de fora do pé, e isso que gostaria de colocar aqui hoje da nossa importância na formação de atletas mais inteligentes e capazes é fornecer aos atletas esse repertório motor e cognitivo para que eles consigam responder ao longo das partidas todos os desafios que possam vir a aparecer. Então, quando falamos de forma de jogar, a princípio parece ser muito simples. Entretanto, para que eu monte uma forma de jogar, no meu país, no Chile, no Equador, eu tenho que levar em consideração a minha formação enquanto treinador, o que eu acredito enquanto jogo, o que os atletas que tenho disponíveis, as características desses atletas disponíveis, e ainda eu tenho que levar em consideração o ambiente no qual eu estou presente. Por exemplo, o meu clube, como se comporta a torcida? Qual é a cultura desse clube?
qual é o investimento desse clube. Então, são fatores que são maiores. Entretanto, nós vamos falar hoje daquilo que é responsabilidade do treinador no processo de formação e na forma de jogar da equipe. Então, aqui eu lhes apresento princípios que são extremamente comuns, isso já está na literatura, que temos que pensar tanto em atacar como também em defender. Então, os princípios que chamamos de operacionais são elencados de forma prioritária: finalizar a meta, progredir no espaço e a manutenção da bola. Ao mesmo tempo, a defesa, proteger a meta. Isso é extremamente óbvio, mas onde é que eu quero chegar demonstrando que isso é completamente óbvio? É que jogamos contra um adversário e que ele exerce força contrária naquilo que faremos, daquilo que gostamos de fazer, o que queremos fazer. Então, quando eu quero finalizar a meta, a equipe adversária tende a proteger a sua meta. Então, sempre numa proposta de confronto, de oposição. E aqui é o ponto-chave dessa minha pequena apresentação resumida, é que para que eu consiga êxito nesse jogo de confronto, porque o nosso esporte é um esporte de confronto, eu preciso perceber. E, utilizando o próprio manual de futsal da FIFA, antes da tomada de decisão, antes da execução técnica, há que decidir, mas antes ainda da decisão, coisa que acontece no nosso cérebro, nós temos que perceber. E o que seria perceber? Quando eu olho para o Vicente, quando estou jogando um confronto 1 contra 1, eu tenho a posse de bola e o Vicente é meu marcador, eu olho para o Vicente e percebo vários sinais. E esses sinais, alguns deles, são sinais extremamente importantes. E é isso que nós deveríamos, ou que devemos, ou que temos que passar para os nossos atletas. Perceber sinais que são oferecidos pelo adversário, pelo meio ambiente, pelos meus companheiros, para que só assim eu tome uma decisão e, posteriormente, eu efetive algum gestual técnico, seja ele passe, chute, drible. Então, perceber é algo que antecede a decisão e que é fundamental. Então, aqui baseado num alemão chamado, são dois alemães chamados Konzag e Konzag, são dois irmãos, eles fizeram um estudo e fala-se da percepção dos objetos. E quando fala da percepção dos objetos, ele divide em dois momentos: objetos fixos, ou seja, aquilo que está na quadra de jogo, que são as linhas da quadra, o espaço da quadra e a meta. E eu tomo decisões baseado nessas percepções. Eu vou executar um drible na minha área? Pode ser que sim, mas é muito mais inseguro do que se eu tentar um drible na área adversária. Nesse sentido, eu passo a perceber o ambiente, o espaço, a meta, e isso me faz tomar decisões. E, por outro lado, também tenho que me basear em situações, em percepções de situações que se movem na quadra. E o que são elas? São os meus companheiros, os meus adversários e a bola. Tudo isso é móvel na quadra, tudo isso é imprevisível. E eu tenho que percebê-los, eu tenho que analisá-los, eu tenho que observá-los no espaço de jogo para que eu tome as melhores decisões. Então, para resumir, como temos pouco tempo, eu dividi essas percepções em 5 aspectos. E esses 5 aspectos eu gostaria que, se vocês pudessem guardar isso, seria fundamental. Então, num treino, numa situação de jogo, o atleta tem que perceber a bola, seus próprios movimentos, seus companheiros, adversários e a quadra e a meta. Em toda a sua situação de treino, em todo o seu treino, seja ele com o propósito que for, você tem que inserir esses aspectos do seu treino diário, na sua situação de jogo. E esse slide é tão importante
que, para que você se lembre, eu coloquei o Vargas, que hoje defende o maior clube do Brasil, e ele vai fazer com que toda hora eu consiga remetê-los a esse slide. Então, eu divido o processo de treinamento em tática individual, onde é a ação, o pensamento apenas de um atleta, tática de grupo, que é a ação entre duplas e trios, e só depois a tática coletiva, que é a estratégia do jogo, é a forma de atacar ou de se defender. Então, de forma muito rápida também, explicaria, por exemplo, quais são as táticas individuais de defesa. Então, tática individual de defesa. Acompanhamento seria eu acompanhar o meu adversário, eu correr reagindo aos movimentos dele. A abordagem, o que seria abordagem? Eu aproximar do jogador de posse de bola. A antecipação, o atleta, enquanto defensor, antecipar a chegada da bola. Enfim, são características que o atleta precisa só do seu pensamento, só da sua inteligência. Ele, percebendo o meio ambiente, ele vai executar essas ações. E da mesma forma que eu falei de tática individual defensiva, também tática individual ofensiva, como, por exemplo, chute, o passe, o drible. E vocês podem me perguntar, mas isso é uma ação técnica? Sim, só que essa ação técnica, ela está baseada em cognição, em percepção, em análise do jogo. Quando eu passo a bola para o Gustavo, por exemplo, eu tenho que olhar para o Gustavo e perceber como ele está posicionado, qual é a distância do seu marcador, onde o Gustavo está na quadra, qual o pé dominante, o pé forte do Gustavo, para que depois dessa análise, depois de perceber tudo isso, eu execute a minha ação tática individual de passe, por exemplo. Então, de forma muito rápida, da tática individual, nós temos ações na presença da bola, onde o atleta, eu contra o Vicente, eu contra o professor Vicente, o que é eu tendo a bola, o que é que eu tenho que perceber no Vicente para que eu consiga tomar as melhores decisões. E ações na ausência da bola. Então, se estamos eu e Vicente com a bola, o que o Gustavo, que é o meu companheiro de equipe, que não tem a bola, o que é que o Gustavo tem que perceber no jogo para que ele crie uma linha de passe, para que ele leve o seu marcador, para que ele me abra espaços. Enfim, é fazer com que os nossos atletas entendam quais são as características que ele tem que perceber, enxergar, analisar, tendo a bola ou não tendo a bola. Então, uma atividade muito simples que a gente fazemos aqui para que os nossos atletas aprendam a criar linhas de passe. Então, aqui uma situação de 3 contra 2, onde há um atleta de posse com a bola na mão. Esse atleta que tem a bola na mão, ele não pode receber a bola com os pés. Então, ele tem que, com essa bola na mão, perceber-se no espaço, colocar-se em linha de passe para dar continuidade ao jogo. E aí aqui um pouquinho mais complexo, a defesa também tem bola na mão. Enfim, é uma atividade extremamente simples para que o atleta que tem a bola na mão, ele tenha que perceber-se no espaço para se oferecer enquanto linha de passe. E aqui, também de forma sintética, e peço desculpas por isso, a minha proposta é, como eu falei no início que o jogo é de confronto, quando eu ensino a tática individual de ataque, eu preciso ensinar de forma simultânea a tática individual de defesa. Então, quando eu estou trabalhando deslocamento e desmarcação, que seria criação de linha de passe, automaticamente eu estou trabalhando a defesa no sentido de trabalhar o acompanhamento e a interceptação. Quando eu vou trabalhar passe, recepção, drible, automaticamente aproximação, abordagem e assim sucessivamente. O que eu quero propor a vocês? Que os treinos são de confronto. Na medida que Vicente e eu estamos treinando um confronto 1 contra 1, eu passo a perceber no Vicente postura, característica que vai me dar embasamento para que eu consiga tomar as melhores decisões. Quando eu ensino simplesmente um drible, driblando um cone, driblando uma coisa parada, eu não consigo perceber
situações, movimentos. Estou trabalhando simplesmente o gestual motor. O que eu proponho é que, trabalhando o confronto 1 contra 1, 2 contra 2, eu estimulo o atleta a perceber situações do jogo. Então, quando eu falo, nessa situação, se há um drible do atleta de amarelo, há necessariamente uma abordagem, uma aproximação do defensor. E esse confronto fornece aos atletas essa percepção, o visual, o tátil, o contato, para que ele consiga melhorar a cada treinamento, para que no jogo ele consiga reconhecer ações mais fáceis. Então, aqui 2 situações de tática individual. O pivô brasileiro Ferrão, que ele, percebendo a postura do adversário, percebendo a saída do goleiro, ele executa uma finalização. Isso, possivelmente, ele nunca treinou essa situação. Entretanto, o olhar, o perceber, faz com que ele consiga usar o seu repertório motor da melhor forma possível. Um outro atleta brasileiro, ele, através de um drible, consegue desequilibrar o seu adversário, e esse desequilíbrio faz com que ele leve a bola para sua perna dominante e assim consiga finalizar. Então, tática individual é a minha percepção, a análise do meio ambiente, baseado no slide do Vargas, onde bola, espaço, adversários, companheiros, meus próprios movimentos, me dão mais possibilidade de fazer a melhor escolha motora. E também, de forma simples, a tática de grupo. A tática de grupo, ela é muito conhecida, inclusive ela é contemplada no manual da UEFA como jogo de duplas ou jogo de trios. E esse jogo, aqui no Brasil, nós chamamos de entrosamento. Acredito que seja dualidade, seria um costume de jogar com determinado atleta. Então, eu e meu companheiro, que já temos um trabalho mais desenvolvido, já temos mais tempo de trabalho, nós conseguimos perceber do meio ambiente, volto no slide do Vargas, percebo todo o meio ambiente e nós dois, em conjunto, tomamos melhores iniciativas. O manual da UEFA, como eu citei, ele fala simplesmente em jogo de duplas e jogo de trios. E aqui, de forma muito humilde, eu quero propor que nós temos condição de ensinar para os nossos atletas, de preparar treinos para que esses jogos de duplas e trios já sejam situações onde eles percebem o meio ambiente e eles conseguem se organizar. Então, aqui também uma pequena situação, eles têm um espaço limitado, e aqui o atleta passa e ele faz um bloqueio, uma cortina, ele atrapalha o movimento, gerando um espaço no corredor lateral. Essa situação, que a princípio ela acontecia simplesmente pelo entrosamento, pela dualidade, eu quero propor como uma forma de treinar. Então, os atletas, em conjunto, percebem a postura corporal desse atleta, percebem que ele está parado, esse atleta para na sua frente, dando espaço às suas costas. Então, isso é uma situação muito corriqueira, principalmente nos campeonatos internacionais. Aqui no Brasil, como acredito que em alguns países da América do Sul, essa é uma ação tática de grupo, ou seja, 2 pessoas, que ainda não é permitida. Porém, no Mundial que possivelmente teremos esse ano, essa regra ela é permitida e é uma ação de dupla que gera dificuldade para o sistema defensivo. Aqui, o mesmo exemplo, onde há um bloqueio e o atleta consegue finalizar. Essa situação, ela deve ser treinada, ela deve ser estimulada, e não como uma jogada, e sim como uma percepção dos jogadores, e eles executam isso de forma conjunta. Então, já caminhando para o final, vamos imaginar uma situação de tática coletiva, então aqui jogando hipoteticamente Chile e Brasil. E nessa situação, a tática coletiva do Chile seria criar essa linha, o pivô abre o espaço no centro da quadra. E esse atleta, número 14, ele sozinho, tática individual, ele se posiciona entre os 2 defensores, chamando a atenção desses 2 defensores,
enquanto o pivô sai. Essa bola pode ser passada para o fundo por uma tabela, ou não. Quem vai decidir isso não somos nós, treinadores. Quem vai decidir isso serão esse atleta portador da bola e esse atleta. Baseados em quê? Baseado na postura corporal deste atleta, deste atleta. Esses atletas resolverão essa tática coletiva baseado em percepção. E o que seria percepção? O slide do Vargas. Espaço, bola, movimento, companheiros e adversários. E, nesse sentido, o atleta, percebendo a postura corporal, ele toma a melhor decisão. Que nessa situação foi essa, mas pode ser que ele tomasse outra decisão. Então, caminhando realmente para o fim, a sugestão de trabalho, e aqui o que trabalhamos é principalmente, prioritariamente, dos menores para os maiores. Foco, capacidades coordenativas, o atleta ser coordenado para que ele consiga ter movimentos mais limpos, movimentos melhores, para que ele consiga executar a ação motora da melhor forma possível. Depois disso, a tática individual. A tática individual é o que é que o indivíduo, o que é que o atleta pode executar baseado em sua percepção. Depois, tática de grupo, o que é que 2 ou 3 atletas, percebendo o ambiente, o que é que eles podem fazer de forma organizada, para aí sim trabalharmos a tática coletiva. Então, aqui uma situação da equipe que eu dirigia, a equipe profissional do Minas, onde eles jogam por si. Eles tomam as suas decisões baseado naquilo que eles conseguem perceber do meio ambiente. Então, não há nada pré-determinado como tática coletiva. As ações dos atletas se dão pelas tomadas de decisão oferecidas pelo meio ambiente. Desculpa repetir meio ambiente várias vezes, mas são os jogadores que resolvem os jogos. E por mais que queiramos, e muitas das vezes nós, treinadores, queremos ser muito protagonistas, mas a nossa função é de dar o maior repertório possível para os atletas, porque eles sim são os protagonistas do jogo. Peço desculpas, me coloco à disposição para as questões e repito a honra pela grande oportunidade que me permitiram aqui hoje. Gracias, Rodrigo. Gracias por la charla de hoy. Muy buenos temas. Profe Vicente, no sé si tiene usted una... Sí, déjame que yo tengo varias cositas. Andá organizando vos las preguntas. Ya ahí tenemos, sí, creo que varios. Tengo una sí, mano levantada. Y Gerardo también te está levantando ahí la mano. Esa. Rodrigo, bueno, en la última slide o diapositiva pusiste la parte coordinativa, la táctica individual, la táctica de grupos de 2, de 3 y luego la colectiva. Para mí es una extraordinaria secuencia, pero a mí siempre me llama la atención por qué los brasileños, porque, a ver, yo tengo este concepto. La táctica y la técnica funcionan simultáneamente, ¿no? No podemos hablar de táctica y de técnica separadamente. Perfecto. Porque cualquier gesto técnico que uno vaya a realizar va a estar imbuido de un objetivo. Y ya le hemos puesto el condimento, el agregado táctico. Yo siempre pongo de ejemplo que gambetear conos que están fijos no te hace un buen dribleador, porque luego el dribbling, el cono se mueve, el dribbling real. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es la capacidad coordinativa que tienen los brasileros, que no la tiene nadie.
no la tiene nadie. Esto es una opinión mía. ¿Por qué? ¿Qué hacen ustedes de diferente? Vos debés saber qué hacen ustedes de diferente de todo lo demás, porque además, después, en lo que es la secuencia, la táctica individual, la táctica de grupo y la táctica colectiva, cuando vos mostrabas recién el bloqueo y dijiste, bueno, la FIFA lo cobra full, digamos, no lo permite, y eso te gustaría que lo permita porque tiene un agregado táctico, pero yo observé otra cosa y siempre lo pongo como ejemplo. Yo digo que el futsal, el fútbol, es un juego de tiempo y espacio. Administrar el tiempo y administrar el espacio. Ese córner que vos mostraste, yo siempre lo pongo de ejemplo. El jugador A se la va a dar al jugador B. Parece simple. Ahora, ya se lo va a dar con un tiro de cierta elevación. Lo difícil, hoy le estaba diciendo a Luis, después voy a poner otro ejemplo, lo difícil es que la pelota llegue al lugar justo y en el tiempo justo. Con esa coordinación que vos hablabas, la percepción entre los compañeros, que se dan cuenta cuándo, porque este además es un juego de mucha finta, cuándo y dónde voy a estar para recibir el pase del compañero. ¿Cómo hacen? Esa es mi pregunta. Bom, falando desse último slide, quando coloco uma sequência, não quer dizer que nós temos que respeitar, terminar capacidades coordenativas para trabalhar a tática individual, para depois. Não. Podemos trabalhar tudo de forma conjunta, entretanto, em determinados momentos e principalmente em determinadas idades, nós, treinadores, temos que dar foco, atenção e fazer com que as nossas correções sejam para determinados pontos. Então, tudo se trabalha de forma coletiva com ponto. Sobre a capacidade coordenativa, nosso país tem uma cultura muito parecida com os dos demais países, que é futebol de rua, futebol de areia, e aqui no Brasil, quando a gente fala de rua, é o jogo livre, a todo momento se joga. Então, nas escolas, nos parques, a todo tempo se joga. Então, jogamos com bolas diferentes, pisos, principalmente pisos diferentes. Então, a riqueza se dá na diversidade. Fazemos coisas diferentes. As novas gerações, acredito que também por toda a América do Sul, têm características diferentes. Telefone, celular, videogame, tirando esses jovens da prática dessa diversidade. Então, hoje, no Brasil, todos os treinos, todos, nós trabalhamos capacidades coordenativas, trabalhamos a coordenação. Então, parte do treino são atividades que trabalhem a coordenação para melhorar o gestual técnico. Quando da última pergunta, Vicente fala muito bem da questão do sincronismo. Então, nós temos que os atletas percebem juntos os movimentos, e aí, citando o exemplo do bloqueio, eles percebem o bloqueio, o movimento, e aí, Vicente, eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Uma das coisas que há muito tempo foi negligenciada, não sei se essa palavra eu posso usar, se foi abolida, é o treino analítico. Quando você fala de... Acredito que ele não vá fazer um atleta driblador passar por cones. Entretanto, principalmente para os mais jovens, repetir movimentos de passe, repetir movimentos de chute, repetir movimentos técnicos, ou seja, chamados aqui treinos analíticos,
ainda tem muito valor. Muitas vezes as pessoas falam mal do treino analítico, mas ele ainda tem muito valor, por exemplo, para que esse passe do escanteio, para que ele tenha a altura certa, para que ele tenha a força certa, repetir esse movimento várias vezes leva a uma melhoria. Porém, só isso não funciona. Adquirida o gestual técnico, o cognitivo, a tomada de decisão, a percepção se fazem necessários. Então, é um somatório de coisas que vão fazer com que essa tática coletiva do bloqueio, essa tática de grupo do bloqueio, ela seja eficaz. Coordenação, repetição do gestual motor, a percepção e o mais importante, o sincronismo dos dois, que é o passador, o bloqueio e o finalizador. Desculpas por ter me prolongado na resposta. No, Rodrigo, espera que me da pie a otra y después ya, Camilo, te dejo con la gente. Porque yo soy uno que, sobre todo en las posibilidades que he tenido de trabajar últimamente, yo me encuentro a veces con jugadores de futsal que además no han tenido la correcta formación en las etapas madurativas, en las etapas previas. Tomás un chico de 18 años que no ha tenido, no digo formación, pero no ha tenido una correcta formación. Sí. Y yo soy un defensor del entrenamiento analítico por dos motivos. Primero, porque sería un defensor aún si las etapas previas hubieran sido las correctas, y con etapa previa no cumplida, el analítico para mí siempre te sirve. Obviamente que el analítico necesita también luego el trabajo en realidad de juego. Quiero decirte que Bielsa, que es un técnico de fútbol muy querido en Chile, entrena fútbol 11 con muchos, o sea, con profesionales, con muchos ejercicios analíticos, de repetición del movimiento. Yo personalmente creo que es muy importante repetir el gesto, aún en adultos. Pero bueno, por eso me puse contento. Te dejo con los que participantes y ya me muteo. Não, eu que agradeço de saber que tenho o prazer de compartilhar o mesmo pensamento. Também acredito que há muito valor e, infelizmente, é muito mal visto e as pessoas desvalorizam por uma questão de querer dizer que somos atuais, que somos de vanguarda e abrem mão de um conhecimento de décadas da nossa modalidade. Eu que compartilho da sua opinião. Fico feliz em saber. Perfecto, Rodrigo. La primera pregunta la va a hacer Gerardo Briones. Gerardo, por favor, prende tu micrófono y nos dices el lugar y la pregunta, por favor. Hola, ¿se escucha, verdad? Sí. Bueno, soy de Santiago de Chile. Lo que le quiero preguntar al profesor lo voy a preguntar en portugués y si es necesario lo traduzco al español. Primeiramente, obrigado, professor. Gostei muito da sua apresentação. Eu queria perguntar, porque eu vi na Copa Libertadores muitos times que chegaram muito cedo na quinta falta. Então, a pergunta é se você acha que é uma boa estratégia e se você usaria colocar jogadores provocativos, dribladores, para buscar a sexta falta, ou se você acha que é melhor o time jogar de maneira normal. Voy a hacer la traducción. En la Copa Libertadores vi a varios equipos, incluido la Universidad de Chile, que llegaron muy rápido a la quinta falta. Entonces le pregunto si es que él cree que es una buena estrategia y si la usaría el poner jugadores más confrontativos, más dribladores, para buscar esa sexta falta, o si él prefiere un juego normal nomás y si eso sale bien para el equipo. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta e
Parabéns, fala português perfeitamente. Penso que o jogo individual, a tática individual e o jogo do drible, o jogo ofensivo, não é ele que vai levar a equipe adversária às faltas. Eu penso que a equipe adversária chega à quinta falta por estar desequilibrada, por estar atrasada, por não ter um sistema organizado, uma tática individual de abordagem, uma tática de grupo de cobertura, por exemplo. Então, não necessariamente ter atletas dribladores faz com que a equipe adversária chegue à quinta falta. Quando falo, e aí eu posso falar das equipes brasileiras, tanto a equipe de Carlos Barbosa como a equipe do Corinthians, elas são equipes de marcação muito ativa, equipes que querem a bola, que colocam o pé na bola, que são extremamente aguerridas. Isso dependendo, e aí há uma distinção quando falamos de jogos internacionais, porque há uma diferença de parâmetro da arbitragem. Às vezes o árbitro está acostumado com um tipo de jogo ou não, então isso acaba que requer um período de adaptação para as equipes se organizarem. Repetindo, as equipes brasileiras têm essa característica, principalmente essas, de um jogo mais ativo. E repetindo, para responder a sua pergunta, o que leva a equipe adversária às faltas não é o confronto 1 contra 1, e sim o desequilíbrio da equipe adversária. Então, fazer a equipe adversária se movimentar, acelerar o jogo, e em determinados momentos, sim, buscar o drible, pode ser uma estratégia. Mas eu... Não, mas professor, quando o time já chegou na quinta falta, muito cedo no jogo, sim, você acha que é uma boa estratégia? Porque eu lembro que num time que não é profissional que eu joguei, quando o time adversário chegava muito cedo na quinta falta, a gente começava a provocar no jogo quem for mais, não sei como se fala em português, mas que fica bravo quando alguém dribla na sua frente. Sim. Então, a pergunta foi essa. Se o time adversário chegou na quinta falta cedo, você usa a estratégia de colocar alguém que seja mais driblador, um Falcão, sei lá, para ter a sexta falta mais rápido também? Perfeito, entendi, e desculpas por não ter respondido anteriormente. Não uso simplesmente colocar um atleta mais... um Falcão, por exemplo. Para que o Falcão drible, você tem que desequilibrar a defesa e liberar espaço para que o Falcão tenha, sim, a liberdade do confronto 1 contra 1. E sim, aqui no Brasil fazemos, na medida que a equipe adversária tem o número de faltas elevado, chegou na quinta falta, desequilibra-se a defesa, tira-se a cobertura e se coloca o confronto 1 contra 1. Porém, eu vou repetir, isso para mim é muito importante. A equipe tem que estar desequilibrada, fazer com que a equipe adversária se desequilibre. E esse desequilíbrio, ele deve acontecer através de movimentos para que no segundo momento, aí o Falcão, o atleta que for, ele possa buscar esse confronto 1 contra 1. Desculpa, Gerardo. Não, muito obrigado, professor. Rodrigo, un poco con la reflexión que hiciste anterior de los equipos que llegan, a veces uno llega a la quinta falta, circunstancia del juego. Yo creo que también lo dijiste, analizo quién me va a dirigir. Hay los árbitros que son del lado de Colombia, de Perú, de Bolivia, inclusive de Venezuela, son proclives a cobrarte la mínima fricción falta. Los árbitros brasileros, uruguayos, paraguayos, argentinos y chilenos permiten un poco más de fricción. Primero va ese análisis, ¿quién me está dirigiendo? Perfecto. Segundo punto, dijiste que el equipo se desequilibra. Yo creo que el problema, a ver, lo quiero compartir con vos. Yo digo que los equipos que presionan, y sobre todo cuando presionan al hombre, no con la defensa de cambio, sino con la presión al hombre,
hay que tener muy bien aceitado, muy bien manejado el concepto de acompañamiento, el freno si llego tarde, ante la presión, y no llevármelo puesto, o sea, no llevármelo por encima y cometer la falta. Digo lo siguiente, manejar a 200 kilómetros por hora no es difícil, uno aprieta el acelerador y el auto va a 200 kilómetros por hora. El problema es no chocar a 200 kilómetros por hora. Eso es lo que pasa a ser difícil. ¿Cómo se puede manejar esa situación en el aprendizaje de la presión? Para que no te pase que te llenas de falta a los 10 minutos de cada tiempo. Sim. Primeiro, antes de responder essa pergunta, uma das estratégias que chamamos aqui, inclusive de tática de grupo, a gente chama de engajamento. E isso é oriundo do handball. Então, no handball, quando a bola está na ponta direita, toda a defesa está compactada, essa bola chega muito rápido no outro lado, fazendo com que a defesa tenha que se deslocar, e naquele espaço você consegue um confronto, um contra um, ou com a defesa em desequilíbrio. Então, quando eu falo em movimentar a equipe adversária, seria usar estratégias, e que os atletas podem fazer isso, para que aquele lado congestionado, essa bola saia de forma muito rápida e, do outro momento, consiga esse confronto um contra um. O segundo, aqui no Brasil, e você falou com muita propriedade, o jogo, quando você fala de fricção, aqui chamamos de contato. Então, nós temos um jogo aqui de muita fricção, muito viril, muito forte. E fazemos aqui, nós trabalhamos, principalmente na Liga Futsal, muito baseado no limite do contato. Então, nós tentamos jogar com contato físico, sem usar as mãos. E aí, Vicente, é muito da percepção do que a arbitragem leva para o jogo. Então, na medida que faço um jogo de muita fricção e o árbitro permite, continuamos. Fazemos um jogo de muita fricção, o árbitro começa a marcar as faltas, alternamos a defesa, ou seja, defesa alta ativa. Muitas faltas, descemos, mudamos a estratégia do jogo para num segundo momento também. E por último, há uma estratégia, uma tática individual, onde fazemos uma abordagem no pé dominante do atleta, não para roubar essa bola, mas para fazer com que esse atleta, na passagem de bola para o companheiro, o nosso atleta já esteja para chegar exatamente no tempo, fazendo com que a equipe de posse de bola tenha que acelerar o jogo ou entrar em movimento para dominar essa bola, impedindo o contato. Então, basicamente feito aqui no Brasil, e repito, a análise da arbitragem aqui do Brasil, ela é muito mais permissiva do que eu tenho visto nos jogos da Libertadores. Claro, exactamente. Y te decía, yo también, y corto ahora, me pasa que me has motivado a... el que aproxima, si no entra bien, no es un buen entrador, que aproxime para que el compañero lea por dónde el rival puede hacer el pase. Sí. Rodrigo, te dejo con Camilo de nuevo, que tiene varias preguntas. Obrigado. Rodrigo, vamos a seguir con la pregunta de Matías Casafu. Matías, ya tienes tu micrófono prendido, por favor, ¿de dónde eres? Y la pregunta. Bueno, hola Rodrigo, ¿qué tal? Soy Matías de Buenos Aires, Argentina. Le quería hacer una consulta sobre algunos conceptos. Usted mencionaba el tema del dribbling, del bloqueo, del remate. Y hay un concepto que capaz muchos pasamos por alto y como que lo asumimos de tener aprendido, y a veces, como habla Vicente, de los jugadores que llegan sin una formación, el tema del control al recibir un pase, el tema de acomodar el cuerpo.
¿eso se trabaja más en la parte coordinativa, en la parte táctica individual del jugador? ¿Usted cómo lo trabaja? Porque viendo, bueno, partidos de la selección de Brasil o actualmente de la Copa, bueno, no solo los brasileños, sino bastantes equipos, el control para romper una línea o para hacer una pequeña finta con pelota, una balanza, son muy buenos, pero para hacer esa finta necesitas un buen control. Y le repito la pregunta, ¿dónde trabaja, en qué momento trabaja más el tema del control del balón, ya sea en la parte coordinativa o en la parte táctica? Técnica, perdón. Boa noite, Matias. Obrigado pela pergunta. Mais do que obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Penso que a tática individual de receber a bola, receber o balão, é a tática individual que mais evoluiu nesses últimos anos. E acredito, é uma opinião minha, que seja uma das táticas individuais mais importantes do jogo atualmente. Até alguns anos atrás, todos nós ensinávamos os nossos atletas, e todos eles faziam, simplesmente receber a bola com a sola do pé. Na medida que eu recebo a bola com a sola do pé, eu tenho que me posicionar de frente para a bola. Então, vamos colocar você e eu, Matias. Vamos supor que a meta adversária está lá e que você vai me passar a bola. Quando você me passa a bola, eu, para receber a bola com a sola do pé, eu tenho que estar posicionado, meu corpo tem que estar posicionado de frente a você. Mas a meta está lá, o meu adversário também está lá. Então, estamos mudando o conceito de receber a bola, porque antes recebíamos a bola pensando na bola. Hoje, treinamos receber a bola não baseado na bola, e sim baseado espaço, adversário, companheiros. Então, eu me posiciono, a postura corporal vai ser não em função do Matias, e sim em função do meu adversário. Se ele está mais distante, eu já vou me aproximar dele, necessariamente eu já vou dominar essa bola com o lado do pé. Já se o meu adversário está muito próximo, como foi o exemplo do Vicente, alguns minutos atrás, se o adversário está muito próximo, eu não posso receber a bola aqui. Eu vou de encontro à bola e vou dominar essa bola em movimento. Então, Matias, as capacidades coordenativas, ou seja, o atleta se movimentar, saber dominar com o lado do pé, saber dominar com a sola do pé, é coordenação, é gestual técnico. Porém, perceber o ambiente faz toda a diferença. Então, hoje, não é só aqui no Brasil, muitas equipes do mundo, e vejo isso também no futebol. Hoje, nós recebemos a bola muito mais em função de espaço e adversário do que simplesmente em função da bola. Então, treinamos isso na parte coordenativa, porque são movimentos que trabalhamos, treinamos isso na parte da tática individual, e quando eu falo da tática individual, eu falo no atleta, ele vai dominar a bola baseado no espaço da quadra, baseado no adversário direto, baseado nos companheiros, porque o simples domínio faz toda a diferença. E para terminar minha resposta, que já estou me alongando, desculpa. Naquele exemplo final que eu mostrei ali do Chile contra o Brasil, quando eles se posicionam em uma linha diagonal, aquele atleta central, ele já se posiciona entre as linhas de defesa, o seu corpo já está posicionado entre as linhas de defesa, baseado no espaço e nos adversários. E ali ele vai conseguir observar para que ele faça o melhor domínio. Então, desculpa por ter alongado, ele é coordenativo, ele é tático. Penso que ele é muito mais tático do que coordenativo. E também penso que essa é uma ferramenta muito importante para darmos mais velocidade ao jogo, na medida que eu não preciso dominar, equilibrar. O meu próprio domínio já me pode projetar espaço na quadra. Desculpa mais uma vez pela demora da resposta. Muchísimas gracias. Rodrigo, tengo la siguiente pregunta
de Sexta Falta, medio de futsal chileno, te pregunta lo siguiente. ¿Cómo has visto el desarrollo del futsal chileno en los últimos años? Bom, o futebol, o futsal chileno, ele vem melhorando, evoluindo ano a ano. E se pudermos, e eu tenho certeza que vocês têm muito mais informação do que eu, dos jogos, e aí eu vou me referenciar, vou me basear pelos jogos Brasil e Chile. Os jogos Brasil e Chile, no início dos anos 2000, eram jogos onde a diferença do placar ela era elástica. A equipe brasileira já sabia que teria um volume maior e que finalizaria a meta com muito mais facilidade. E só essa informação já traz o meu pensamento a respeito da evolução. Hoje, os confrontos das equipes chilenas e da equipe da seleção chilena perante os seus adversários da América do Sul denotam, demonstram estatisticamente a evolução do futsal chileno. Acredito que está num processo ainda de evolução, que há como evoluir, mas é óbvio, é claro, é estatístico a evolução do futsal chileno, e eu falo aí, nem falo só dos últimos 5 anos, mas dessa última década, o quão evoluída está a seleção chilena perante os demais países da América do Sul. Perfecto, Rodrigo. Siguiente pregunta de Víctor Figueroa de Osorno. Te pregunta lo siguiente. ¿Crees que el arquero debe estar presente en los trabajos de táctica colectiva? Goleiro. Muito. Sim, perfeita pergunta, perfeita. Quando falamos de tática coletiva, cada um de nós temos predileções. Então, eu vou falar da seleção brasileira, o Marquinhos Xavier. Marquinhos Xavier, treinador da seleção brasileira, ele prefere uma marcação bloco alto ou defesa alta, uma marcação basicamente individual, muito alta. Essa postura ofensiva do sistema de defesa traz para o goleiro um espaço muito maior para ser coberto. Diante disso, esse goleiro, que até 10 anos atrás só ficava dentro da sua área, esse atleta necessariamente ele tem que entender de aspectos táticos do jogo, porque ele faz coberturas, ele dá suporte para o ataque. Hoje, as bolas que são finalizadas, os goleiros, quando do tiro de meta, não sei se o nome é tiro de meta, os goleiros já fazem esse lançamento, essa reposição de bola muito rápida, e o goleiro tem que estar muito atento para que ele não só entenda das ações táticas, como também tenha ações táticas individuais, de passe, de drible, de finalização muito bem feitos, porque o goleiro ele é parte fundamental do sistema defensivo e também do sistema ofensivo. Então, diferente do início dos anos 2000, onde a função do goleiro ela era exclusivamente de defender a sua meta, hoje não. Ele faz parte do sistema defensivo e também faz parte do sistema ofensivo. E terminando a minha resposta, o melhor atleta da Liga Futsal do Brasil, do Brasileirão do ano passado, foi um goleiro. Então, os goleiros estão adquirindo protagonismo não só por suas ações debaixo da meta, mas principalmente por suas ações táticas, ofensivas e defensivas. Perfecto, Rodrigo. Tengo otra pregunta de Alejandro García. Te pregunta lo siguiente. ¿El entrenamiento analítico sin oponente es parte de tus entrenamientos? Sim e não. Sim, no início do processo de formação, principalmente para com os mais jovens, o atleta, a criança, a menina ou menino, ele precisa evoluir o gestual motor.
Então, sim, sim. E quando eu falo que não, é que há um momento, depois de adquirido esse gestual motor, eu preciso colocar sentido no gestual motor. Sem sentido, o gestual motor, ele não vale nada. Então, é como se tivéssemos um carro muito potente sem o piloto. Eu preciso do piloto. Então, construir o carro é fundamental, mas esse carro ele só funciona tendo um piloto. E o piloto é a inteligência, é a cognição, é a percepção e a tomada de decisão. Então, quando falamos, por exemplo, citando mais uma vez a seleção brasileira, não seria perda de tempo fazer com que o Ferrão tivesse que aprender o gestual de pivô. Ele já tem ele já aprendeu isso. Então eu tenho que dar para o Ferrão percepções do ambiente, percepções de onde o companheiro dele vai chegar, qual a força do passe, qual é a característica do goleiro para que na hora que ele gire, ele consiga finalizar por vaselina, enfim, trazer percepções para que porque ele já tem o gestual motor. Então, sim, o treino analítico ele é fundamental. E não, depois do treino analítico, depois de adquirido o gestual motor, é mais importante dar sentido ao gestual motor. Perfecto, Rodrigo. Tengo acá una mano levantada de José Díaz. José, está habilitado tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. Buenas tardes, Camilo, buenas tardes a los profesores. Mi consulta es, profesor, usted habló de la toma de decisiones y hay tendencia de algunos entrenadores de trabajar o enseñar primero el movimiento y después las situaciones en que se puede desarrollar este movimiento. Y hay otra tendencia que es a plantear un problema y que el jugador descubra qué movimiento puede solucionar ese problema o puede ser mejor ahí. ¿Qué opina usted de esto o cuál es la tendencia en el futsal brasileño? Muchas gracias. Obrigado, José. Vou me embasar em argentino, professor Pablo Juan Greco. Acredito ser dos profissionais mais capazes nessa área de capacidades coordenativas e tomada de decisão. Então, o Pablo Juan Greco, doutor, foi meu professor, ele mora aqui em Belo Horizonte, ele fala o seguinte: nós temos que dar ao atleta o problema para que ele consiga perceber o problema e tomar as suas decisões. Ótimo, lindo. Porém, se eu não tenho as ferramentas para resolver o problema, como é que vou fazer? Se eu tenho um prego na madeira e eu só tenho uma chave de fenda, como é que eu vou resolver esse problema? Esse problema se torna insolúvel. Então, o que eu acredito é a mescla das duas situações. Dar o problema, ele vai perceber e vai buscar a solução. Caso ele não tenha a solução, eu, enquanto treinador, eu tenho que ensiná-lo a buscar a solução. Se ele só tem a chave de fenda, eu tenho que ensiná-lo a buscar um martelo para poder tirar o prego. Então, nenhuma, nem outra. A mescla das duas, na minha humilde opinião, seria a melhor forma de ensinar. Então, eu coloco uma situação de jogo, 3 contra 3. Eles não conseguem perceber a postura defensiva, puxa vida, é um problema. Na medida que eles conseguem perceber, mas eles não têm as ferramentas, eles não têm movimentos, não têm situações, cabe a mim, treinador, otimizar, ensinar e propor situações a eles. Não quer dizer que eles vão usar as minhas, mas na medida que eu proponho alguma coisa, eu faço com que os atletas pensem a respeito de soluções
próprias, porque eu repito, eu, enquanto treinador, não posso ser o protagonista do jogo. Os atletas são protagonistas. Eu tenho que dar a eles ferramentas, fazer com que eles busquem ferramentas para que eles consigam resolver os seus problemas. Então, desculpa, José, baseado no Pablo Juan Greco, dar o problema. Conseguiram resolver? Excelente. Não conseguiram resolver? Eu vou do outro lado dar ferramentas. Pode ser que seja treino analítico, pode ser que eu ensine a ele a perceber, eu posso dizer a ele, olha para o goleiro só sai abaixado, finalize por cima. Aí ele, puxa, não tinha percebido. Aí ele percebe e ele vai e executa. Então, nenhuma, nem outra. A junção das duas seria melhor. Rodrigo, estamos en tiempo, me dice Camilo, Sí, pero... eso quería decirle, profe Vicente, haga Sí. una pregunta antes de que a lo mejor pueda aparecer otra más. Perfecto, perfecto. Mirá, una situación que yo noté con los atletas chilenos era en la finalización. Y la finalización es muy importante. Sí. Si uno no finaliza, todo lo anterior, toda la construcción anterior se desvanece, desaparece. Entonces, yo una vez escuché una frase de un entrenador argentino de fútbol, que no era de futsal, y dijo, aplicado al fútbol, en el área siempre hay tiempo. Con lo cual, tomé esa frase y se la he repetido muchas veces a los jugadores, además de entrenarlo, obviamente uno lo tiene que entrenar. Hace un tiempo atrás, Bernardo Araya, que es el jugador chileno que está, uno de los jugadores chilenos que está jugando en Argentina, hizo un gol, hizo la pausa y convirtió el gol. En un partido jugando por su club. Y le dije cuando terminó el partido, qué buen gol hiciste. Y me dijo, profe, ¿sabe qué pasa? En el área siempre hay tiempo. Entonces, te pregunto, ¿es una buena síntesis para mejorar la finalización? Luego hay que entrenarlo. Excelente. Aqui no Brasil, e aí eu vou voltar na pergunta que me foi feita, salvo engano, perdão, pelo Matias, quando eu falo da postura corporal. Hoje, principalmente em situações de finalização, e quando eu aprendi a jogar futsal, eu simplesmente me rolavam a bola e eu chutava a bola no gol, chutava a bola no gol, chutava a bola no gol. Entretanto, na hora do jogo, sob pressão, eu não vou ter aquela situação livre para que eu olhe, observe, isso não vai acontecer. Então, o que temos feito para que exista mais tempo dentro da área? É criar situações, principalmente de vantagem numérica de 3 contra 2, 2 contra 1, para que as finalizações sempre aconteçam e esse atleta ele consiga já ajustar o seu corpo da melhor forma possível para duas situações. A primeira, que é a melhor, finalizar de primeira, com apenas um toque. Então, ele já ajusta seu corpo para essa finalização de primeira. Caso não, ele consiga, apenas com o domínio, tirar o atleta adversário ou o goleiro para finalizar. Porém, isso é fundamental para que se consiga esse tempo para perceber, para ajustar o corpo, há um ponto fundamental que muitas vezes é esquecido. Para que exista uma finalização, muitas vezes precisa de uma assistência, um passe, uma bola na velocidade certa, no pé certo, na distância correta, para que aí sim consiga-se tempo de perceber tudo e finalizar de primeira ou tirar o adversário para uma segunda finalização. Então, Vicente, penso que
para se ter tempo, há que ajustar o corpo, perceber o ambiente e receber um passe adequado para que eu consiga ter todo o tempo do mundo para poder finalizar essa meta ao gol. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Quedó perfecto con la respuesta, profe Vicente? Perfecto, ha sido para mí una noche muy buena, muy linda. He aprendido mucho. Não, eu que aprendo com o senhor sempre. É uma honra estar aqui ao seu lado. Pelo menos aqui na minha tela o senhor está do meu lado. Então, para mim é motivo de muita alegria. Estamos ao mesmo lado. Rodrigo, te dejo con Luis Alberto Ramírez, nuestro director de desarrollo técnico de la federación, quien te va a dar las palabras de cierre. Sí, Rodrigo, ha sido, como decía Vicente, realmente espectacular su charla, su exposición. Ya, la verdad es que hemos tenido una serie de profesores, charlas el año pasado y este año, y la de usted ha sido una de las muy buenas que hemos tenido. Realmente ha sido muy, 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 muy buena. Realmente Gracias. ha sido de un aprendizaje, y que Vicente diga que ha aprendido quiere decir que es la mejor muestra que ha sido muy buena. Le agradezco sinceramente, muchas gracias. ¿Usted está en Río? Não, Bueno, Belo Horizonte. En Belo Horizonte. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Esperamos por ahí poder encontrarnos de nuevo o poder invitarlo de nuevo, porque realmente ha sido sumamente interesante, sumamente importante haber estado con usted, haber compartido con usted. Realmente se hace corto el tiempo, y también quisiéramos tener respeto con usted. Así que muchas, muchas gracias, Rodrigo. Y cuídese de no enfermarse. Gracias por mi parte. Rodrigo, Luis es de Atlético Mineiro, dijo antes. Muito feliz agora. Sí, lo que pasa es que por ahí leí algo de Río. Él estuvo en Río, me pareció leer algo de que había estado en Río. Por eso le pregunté. Não, Atlético Mineiro, mais grande. Rodrigo, le dije lo mismo a otro entrenador, te lo digo a vos. Tengo un sueño. ¿Podríamos enviarte a algunos chicos de 16 años o niñas también un mes y que entrenen con tus chicos en Belo Horizonte? Es un sueño, lo podemos hacer realidad. ¿Podríamos ver la posibilidad que nosotros te lo enviemos y ustedes lo atiendan ahí? Porque yo estoy convencido que el enriquecimiento que tendrían nuestros atletas jóvenes, que es donde estamos apuntando como proyecto, nosotros decimos que mientras antes lo tomemos a los chicos, más rápido, o sea, más posibilidades tenemos que aprendan más. Sobre todo en un lugar donde tenemos que desarrollar fuertemente el futsal. ¿Es una locura o podemos llegar a realizarlo? Podemos. Nós não temos o feminino, mas o masculino, acredito que seja possível. Já iniciamos as tratativas, vamos continuar falando sobre isso. Eu acredito que é muito possível recebermos atleta de 15, 16, 17, 18 anos. Temos uma ótima categoria, ótimos atletas nessa idade, competimos em nível nacional com as principais equipes do Brasil. Será um prazer recebê-los, ¿Sabes por qué, Rodrigo? Porque yo entiendo lo siguiente, o sea, el jugador nuestro, en un ambiente donde todos los demás, obviamente los brasileros que están muy bien formados, tengan una capacidad cognitiva mayor,
a lo mejor hasta técnica mayor seguramente, pero sobre todo cognitiva, los va a despertar de otra manera, los va a obligar a crecer de otra manera, por más que nosotros como cuerpo técnico trabajemos para que adquieran esa capacidad. Es una manera que creo de intercambio que a nosotros nos vendría muy bien, y después veríamos qué hacemos, en qué podemos aportar nosotros, que alguna cosa seguramente vamos a aportar, Rodrigo. Não. Vicente e Luiz, já me comprometo vou falar aqui no clube dessa possibilidade, e assim que as coisas melhorarem para todos nós, mas principalmente para nós aqui no Brasil, não vejo dificuldade de buscarmos essa proximidade de recebê-los aqui. Inclusive, vocês também, será um prazer muito grande tê-los aqui conosco no nosso clube, para que vocês conheçam a nossa estrutura, a nossa forma de trabalhar, para que nos ensinem também, porque é sempre uma troca. Hoje saio daqui maior do que eu entrei. Sempre aprendemos. Perfecto, Rodrigo. Luis, me tomé el atrevimiento, pero... Gracias, Rodrigo. Senhores, Estamos en contacto. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês. Peço desculpas pela falta da língua. Me coloco à disposição. Deixei os meus contatos e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito daquilo que foi falado, me mande um e-mail, uma mensagem, que eu terei prazer em respondê-los. Luiz, Camilo, Gustavo, Inácio e principalmente Vicente, muito obrigado. Me sinto muito honrado. Saio daqui muito feliz por essa oportunidade que vocês me proporcionaram. Muito obrigado. Saúde a todos vocês. A vos, Rodrigo, gracias.